pandemia do novo coronavírus, nós começamos o Interesse Público de hoje com uma boa notícia. Uma forma encontrada pela Secretaria de Justiça e Cidadania aqui no Distrito Federal para proteger os idosos em situação de vulnerabilidade social e que agradou a turma mais velha. Estamos falando do programa Sua Vida Vale Muito, Hotelaria Solidária. No total, são 300 idosos que ficarão hospedados neste hotel por até 3 meses, longe do risco de contaminação do novo coronavírus, com monitoramento médico e oficinas ao ar livre. Para participar do programa, é feita uma triagem. Só podem participar pessoas com 60 anos ou mais, de baixa renda e que morem no Distrito Federal, em casas sem condições adequadas para fazer o isolamento domiciliar e evitar contaminação pelo coronavírus. Nós fizemos um chamamento buscando o menor preço e agora nós faremos um chamamento para os outros hotéis que estarão habilitados a expandir o nosso programa. Ainda são requisitos ser de baixa renda, conforme os critérios estabelecidos pelo decreto que dispõe sobre o cadastro único para programas sociais do governo federal. Ter capacidade de autocuidado e autonomia para locomoção e ainda conseguir realizar sua própria higiene pessoal e de fazer sem dificuldades e sem ajuda todas as atividades de vida diária. Não apresentar febre ou sintomas respiratórios compatíveis com os da Covid-19. Os idosos fizeram a inscrição no site da Secretaria de Justiça e Cidadania. Mais de 700 pessoas foram cadastradas. A hospedagem é inteiramente gratuita para os idosos, incluindo alimentação e todas as atividades oferecidas. Esses dias de hospedagem no hotel vão servir para descansar e poder apreciar a natureza. Com certeza chegou na hora certa, porque a gente estava precisando. Oi, pessoal. Que bom, né? Que no meio de tudo isso que está acontecendo, a gente consiga começar o interesse público com uma iniciativa tão bonita como essa. Além, claro, de tantas outras que têm aparecido nesse período difícil para todos, mas mais ainda para algumas pessoas. Bom, vamos dar sequência então? Olha só o que vem pela frente ainda no programa de hoje. Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho se unem em Santa Catarina contra o coronavírus. Uma decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região vai permitir a continuidade do processo de reparação dos danos das famílias que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que aconteceu em 2015. O Ministério Público Federal em Alagoas expede recomendação para que maternidades públicas consultem gestantes antes de realizar procedimento considerado agressivo. Campanha coordenada pelo MPF promove doação de leite para famílias em situação de vulnerabilidade social na Paraíba. Aqui no supermercado, onde todo mundo vem para abastecer a despensa de casa, comprar vários ingredientes para preparar muitas delícias, do arroz, feijão de todo dia, aquele franguinho assado com tempero especial. Dá água na boca só de pensar, né? Mas é aqui que a gente também tem que ter muito cuidado, porque alimentos mal higienizados podem ter uma bactéria muito perigosa chamada salmonela. A gente nunca sabe, né? Às vezes a gente vai no restaurante, alguma coisa assim. A última vez que eu tive foi quando eu comi camarão. Aí eu fui no restaurante, comi camarão, quando cheguei em casa e já comecei aquela indigestão, diarreia, vômito, uma sensação horrorosa, né? A salmonela pode estar em muitos tipos de alimentos, carnes de origem bovina, suína, frango, ovos, frutas e vegetais. Mas também é encontrado em alimentos processados, como embutidos, tortas congeladas, nuggets de frango, entre outros. Alimentos contaminados geralmente têm aparência e cheiro normais, por isso é importante conhecer as medidas de proteção contra essa infecção e a origem dos alimentos consumidos. A sua via de transmissão ela se dá
através da ingestão de alimentos com fezes de animais, galinha, porcos, vacas, répteis e animais domésticos como cão e gato. Os alimentos que vêm contaminados, né, desses animais ou que têm entrado em contato com as suas fezes, eles podem provocar duas doenças, né, que são a salmonelose não entérica e a febre tifoide, que a febre tifoide tem um maior índice de mortalidade e é mais grave, né. Os principais sintomas que observamos são o vômito, o dor abdominal, a diarreia, calafrio, falta de apetite, né? E que podem perdurar de 2 a 7 dias esses sintomas. Apesar de muito perigoso, no Brasil é permitida a presença de salmonela na carne in natura de aves vendida no território nacional. E é essa situação que o MPF quer mudar. Por isso, entrou com uma ação na Justiça para alterar as normas que tratam da contaminação de alimentos. E isso bombou nas redes sociais. O objetivo do MPF é que as novas normas estabeleçam o controle de qualquer tipo de bactéria salmonela em todas as fases de produção de carnes avícolas, inclusive no produto final, com fixação de limite zero para comercialização no mercado interno. Acho que é positiva a medida e o Ministério Público está fazendo bem o seu trabalho, né, tomando essa iniciativa antes mesmo que ocorra mais casos, né, referente a essa bactéria no Brasil. Você vai ver a seguir as recomendações dos Ministérios Públicos ao governo de Santa Catarina sobre a pandemia do coronavírus. Em Santa Catarina, o comércio volta a funcionar, mesmo com o transporte público ainda proibido. A medida gerou insegurança e deixou especialistas da área da saúde em estado de alerta. Os estudos mostram que manter o isolamento social é seguro e que no momento em que a gente ainda não tem uma vacina, somente o isolamento social consegue reduzir a frequência, a velocidade do aumento do número de casos e permitir que o sistema de saúde trate adequadamente os casos graves que vão precisar de internação hospitalar, de UTI e de respirador. Então é muito importante que o isolamento social seja mantido e é extremamente arriscado romper o isolamento social nesse momento. Para os ministérios públicos, a volta ao trabalho só deveria ocorrer com o aval da autoridade sanitária sobre os possíveis impactos na saúde das pessoas. Além disso, solicitam ao governo do estado informações sobre o sistema de saúde catarinense, número de UTIs, equipes em atividade, testes disponíveis e equipamentos de proteção individual. Em documento enviado ao governo do estado, o Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho reforçam o apoio às estratégias com base científica e reconhecem o cenário exige cautela e recursos para a saúde. É uma atuação articulada na temática de saúde, para isso temos reuniões diárias com as autoridades sanitárias do estado e também os colegas do Ministério Público Estadual e do Trabalho. E por fim, trabalhamos pela liberação de recursos de transação penal para auxiliar os hospitais públicos. Já conseguimos a liberação
de mais de 3 milhões de reais para isto. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Saúde de Santa Catarina disseram que muitas das recomendações já estão sendo atendidas e que a liberação gradual das atividades obedeceria a protocolos sanitários. A fiscalização é articulada pelo Grupo de Respostas e Ações Coordenadas, vinculado à Defesa Civil, com a participação das polícias civil e militar. Agora vamos ver as notícias de destaque desta semana. Oi, pessoal! A gente começa o Redação MPF de hoje com uma notícia de uma ação judicial proposta pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual com apoio da Defensoria Pública da União para que sejam liberados R$ 6 milhões do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu para o combate ao coronavírus em Altamira, no Pará. Esse fundo foi criado em 2010 com o objetivo de resguardar os problemas causados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte na região. Na ação, os procuradores e defensores públicos pedem que o governo seja obrigado a repassar parte desse dinheiro ao Fundo Estadual de Saúde, que é administrado pela Secretaria de Saúde do Pará. Depois de ser consultado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, o Ministério Público Federal se manifestou contra o repasse direto de dinheiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar para as famílias de estudantes matriculados em escolas públicas. No documento, o MPF explica que o programa existe exclusivamente para a compra de alimentos para o lanche escolar, sendo ilegal o repasse direto do valor para os alunos. Embora não seja possível repassar o dinheiro às famílias, o Ministério Público Federal orienta que, em caráter de urgência, é possível que as escolas comprem os alimentos com a verba do programa e doem os produtos para os alunos. Em um trabalho conjunto, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam fraudes na contratação direta de uma empresa para a limpeza de hospitais contra o Covid-19 no município de Santana, no Amapá. Nesta semana, policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na residência de empresários, na capital Macapá e na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Santana. A suspeita é de superfaturamento e desvio de parte da verba de R$ 1.800.000 destinada ao combate ao coronavírus no estado. Agora sobre o caso Samarco. Uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, determinou a continuidade do processo de reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. O Marco Aurélio vai dar mais detalhes sobre essa história para a gente. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em novembro de 2015, matou 19 pessoas, arrasou comunidades inteiras e devastou o meio ambiente. Em 2018, estudos feitos por organizações independentes indicaram que a saúde da população de Barra Longa e de Bento Rodrigues, 2 locais mais atingidos, foi muito afetada. Para nós que estamos aqui 5 anos lutando, 5 anos resistindo, 5 anos sofrendo, e não é fácil você ter alguém da sua família contaminada, né? No caso aqui é o meu filho David, a Sofia, eu e mais 2 pessoas, né, da minha família. Então não tem sido fácil resistir. A Sofia tinha direito a consultas, a medicamentos, e a Fundação Renova tem 1 ano que ela cortou tudo isso. Moradores relataram que a lama e a poeira provocaram alergias na pele, problemas respiratórios, infecções e problemas mentais. Antes, nós tínhamos uma vida tranquila em Bento Rodrigues, todo mundo com muita saúde. Graças a Deus sempre teve. E hoje, a maioria das pessoas vive com tratamento, coisas que não existiam antes. Por quê? Porque aquele resíduo que desceu, que hoje está depositado aonde era a comunidade de Bento Rodrigues, ele tem vários produtos tóxicos. Ele tem amígdala, ele tem mercúrio, ele tem iodo, ele tem soda, ele tem ferro, ele tem aquelas baterias velhas.
Em 2016, foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre a Fundação Renova, criada pela Samarco, para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem, e outros órgãos, como o Ministério Público Federal. O TAC tinha 42 programas. Entre eles estava a avaliação de riscos para a saúde. 2 empresas especializadas foram contratadas para avaliar os impactos para a saúde dos moradores da região. O relatório de uma das empresas, com quase 400 páginas, deixou claro que existe um perigo para a saúde das populações expostas aos contaminantes através da ingestão, inalação ou absorção dérmica, ou seja, pela pele, de partículas de solo e de poeira contaminadas com cádmio, cobre, chumbo e níquel. Para fazer a avaliação de riscos, a empresa usou o critério de pior cenário existente, recomendado pelo Ministério da Saúde. Essa metodologia ela tem várias etapas, que vai desde o reconhecimento da exposição devido aos contaminantes ambientais, até as etapas de as consequências dessa contaminação sobre a saúde humana. E, por último, ela finaliza com as conclusões e recomendações para o acompanhamento da saúde das populações expostas. O modelo adotado foi contestado na Justiça pela Renova, que defende o critério de integração de estudos sobre os danos para a saúde e para o meio ambiente. De acordo com o Ministério Público Federal, construir uma nova forma de avaliar os danos, diferente da aprovada pelo Ministério da Saúde, vai levar mais tempo e provocar mais atrasos no processo de reparação dos danos causados. É possível você realizar outros estudos e dizer até essas conclusões do estudo são incorretas, caso de fato sejam incorretas. Mas a invalidar os estudos já realizados e determinar a realização de outros tem também um efeito, que é o de se demandar mais tempo em um processo de reparação que já se estende há mais de 4 anos e meio. A seguir você vai conhecer a campanha Leite Solidário, coordenada pelo MPF e que ajuda famílias que estão sem trabalhar por causa da pandemia. Vai chegando nesses caminhões que são refrigerados. Afinal, é leite fresquinho, vindo de pequenos produtores familiares do interior da Paraíba, direto para a capital. Os voluntários vão distribuindo tudo para outros caminhões menores. E assim, o alimento vai parar na mesa das famílias que mais precisam. Essa distribuição é o resultado da campanha solidária Leite Fraterno, coordenada pelo Ministério Público Federal e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A iniciativa arrecadou doações em dinheiro, que foi totalmente usado para a aquisição de leite. De certo modo, cada centavo investido na campanha, colocado na campanha, você ao mesmo tempo beneficia 2 famílias. Uma família que recebe esse valor para comprar seus alimentos e outra família que recebe leite para incrementar na alimentação diária dessas pessoas. Então, o ponto alto exatamente da campanha Leite Fraterno, além da solidariedade, é a possibilidade que nós temos de ajudar de forma igual 2 grupos que estão em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia e do isolamento a que temos que nos submeter. Foram quase 90 doadores que contribuíram com mais de R$ 23 mil para a campanha solidária Leite Fraterno.
Só na primeira fase foram distribuídos cerca de 8.000 litros de leite nas cidades da região do litoral, em João Pessoa, no interior, em Campina Grande, e também nas cidades que compõem essas regiões metropolitanas. Para saber a melhor forma de destinar todo esse leite para quem realmente precisa, o MPF contou com voluntários de iniciativas, como o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos da Paraíba, que fizeram o contato com as comunidades e identificaram cada uma das famílias mais necessitadas. Essas áreas a gente começou a estabelecer critérios, então esses critérios eles passam por idade, né? Idosos, crianças, deficientes, sintomáticos, áreas mais vulneráveis, né? Em questão de falta de acesso às políticas públicas, mas também critérios como a organização, né? A organização das lideranças, de associações no bairro, nessas ocupações facilita esse trabalho, né? Então os critérios são critérios de sujeito e participação, né? Janaína é moradora da comunidade Aratu, uma das beneficiadas pela campanha. Ela organizou as famílias que vão receber o leite doado através da criação de um clube de mães. A gente cadastra as mães, né, para que a gente possa ter também esse controle. A organização, para que a gente conheça também as mães que têm a necessidade, né, que a maioria são mães que vivem do Bolsa Família, são pães, né, que são mães e pais, mães solteiras, né, em sua maioria. Então, são esses pessoal que a gente procura alcançar, né, que a gente precisa levar o auxílio. O leite faz toda a diferença quando chega nas mãos de gente como a dona Maria José e a Dulce. Eu boto no cuscuz para os meninos, dou assim, boto açúcar e dou um pouquinho para eles, para 2 netas, né, que eu crio 2 netas. Eu como também, meu marido. Que piadinha de casa como. Bastante. Pra gente está sendo muito importante, né, nesse momento. Bom, como eu tenho 3 filhos, né, eles gostam de vitamina, fazer uma papinha, um arrozinho no leite. A gente sempre desenrola alguma coisa diferente, né? Sempre dá certo. Sempre dá certo. A saúde é nosso bem mais precioso. E para termos uma vida plena, repleta de muitas atividades, ela é fundamental. O corpo humano é como uma máquina e pode falhar a qualquer momento. E quando isso acontece, é muito importante ter acesso ao tratamento adequado, ainda mais quando é preciso tomar algum remédio de alto custo que não faz parte da lista dos fornecidos pelo SUS. Situação em que a Justiça seguiu o entendimento do MPF e determinou que é dever do Estado disponibilizar esse tipo de medicamento. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Mudando um pouquinho de assunto agora. Em Alagoas, o MPF recomendou que algumas maternidades públicas informem as gestantes sobre os riscos de um procedimento que muitas vezes é feito como protocolo e sem o consentimento das parturientes, a episiotomia. Um momento especial, o sonho de muitas mulheres. O parto é cercado de cuidados, mas também de insegurança. Uma das preocupações é a de que não haja violência obstétrica. Foi o que aconteceu com a estudante de Direito Marina Moreno. Em razão do período de pandemia do coronavírus, ela conversou com a nossa reportagem por videoconferência e contou o pesadelo que viveu na hora de parir. Não me corta! Eu terminei de gritar, ele deu outro pique. A minha filha nasceu. Ele olhou para mim e falou assim: quem manda aqui sou eu, quem resolve o que tem que ser feito ou não sou eu. O procedimento adotado foi a episiotomia, um corte na região do períneo entre a vagina e o ânus para facilitar a saída do bebê. Esta enfermeira e parteira
relata que esta intervenção é considerada uma violência obstétrica, antigamente muito usada, mas que hoje não deve ser utilizada de forma alguma. Tem muitos estudos, muitas evidências que mostram que não há nenhuma necessidade da episiotomia, nenhuma. Para reduzir o uso da episiotomia, o Ministério Público Federal em Alagoas recomendou que os médicos peçam autorização por escrito às gestantes antes de realizar o procedimento. A mulher vai poder previamente ser informada do procedimento, qual é o tipo de procedimento, e também vai ser oportunizado a ela concordar ou discordar. E isso feito de uma maneira formal, por escrito. A procuradora reforçou que a recomendação segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de garantir políticas públicas que evitem a violência obstétrica ou o desrespeito contra a mulher. Em resposta à ação do MPF, a coordenadora da principal maternidade pública de Alagoas afirmou que a episiotomia já é contraindicada pelo Estado desde 2015. A orientação é a utilização apenas em caso de sofrimento fetal. Ela afirma que o Estado já passou a adotar as recomendações do MPF. Por isso que a paciente tem que ser informada se for ser realizado, por que está sendo realizado, e ela tem o direito também antes de dizer que ela não quer. É isso. E como defende a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, precisamos reduzir intervenções médicas desnecessárias no parto. E para isso, gente, é fundamental buscar muita informação e apoio ainda durante a gestação. E assim a gente encerra o programa de hoje. Para ficar por dentro do que o MPF faz por todo o país, pela sua comunidade, aí na sua região, acesse o portal e as redes sociais. Outras edições do Interesse Público você encontra no nosso canal no YouTube. Até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.